Estratégias para fidelizar e encantar o seu paciente particular. Esse é o nosso tema do vídeo de hoje e vamos dividi-lo em duas partes. Uma que é como a sua secretária pode fazer isso, então como você pode delegar algumas atividades, algumas tarefas extras para elas fazerem para encantar o seu paciente e algumas atividades que você mesmo tem que fazer e não dá para delegar. Tá joia? Vamos lá? Meu nome é Luísa. Eu sou a Aldine. E nós somos da Marketing para Consultório. Então vamos começar com o atendimento de excelência. O que a secretária pode fazer, Lu, para atender o paciente da melhor forma possível, encantar ele logo no primeiro contato? Maravilha! Então, o primeiro tópico que a gente quer trazer aqui para vocês é o atendimento de excelência. Então, quais são os pontos que a gente pode melhorar aí na comunicação da sua secretária com o seu paciente particular? O primeiro deles, crucial, chamar pelo nome. Então, a secretária deve sempre buscar o nome com quem que essa pessoa está falando e relembrar ao longo da conversa esse nome. Como que a gente consegue fazer isso? Perguntando, se for telefone, vai ter que treinar a secretária para sempre perguntar o nome da pessoa com quem ela está falando. E se for pelo WhatsApp, a gente tem uma dica aqui prática que é a seguinte: quando você clica no telefone, na fotinha daquela pessoa que entrou em contato e é desconhecido ainda na sua lista do WhatsApp, muito provavelmente a pessoa, na hora que configurou o WhatsApp, deixou lá o nome. Então, o nome e o sobrenome dela. E aí, mesmo sem ter que perguntar, a própria secretária consegue visualizar essa informação. E é engraçado porque a gente faz isso com os nossos clientes. E às vezes eles falam: nossa, eu já falei com você? Como é que você sabe meu nome? As pessoas falam até num tom de desconfiado, assim. Eu falo: olha, que eu achei aqui na sua foto, no seu perfil do WhatsApp. Então é interessante que você pode antecipar isso e treinar sua secretária já para chamar pelo nome. Isso é muito importante. Então, ao longo da ligação também, mostrar que você sabe o nome daquela pessoa já é um atendimento diferenciado e personalizado e a pessoa se sente mais próxima, é mais bem atendida. Então é importante, é um ponto crucial, é básico, mas é uma dica prática aí para vocês aplicarem e passarem para sua secretária essa dicasinha do WhatsApp. Outro ponto importante também que a gente sempre ressalta: muitos pacientes novos, particulares, eles já chegam querendo saber qual que é o valor da consulta para saber se é acessível ou se não é, se eu consigo pagar ou se eu não consigo pagar. Antes de passar esse valor, qual que é a nossa dica? Fale para sua secretária mostrar os seus diferenciais. Então, o paciente vai perguntar: qual que é o valor dessa consulta da doutora X? Então, se for pelo WhatsApp, a gente pode falar: olha, a doutora X, ela atende consultas particulares, tem a primeira consulta, sempre tem um horário maior, reservado, de uma hora e pouco, tem retorno incluso e o valor da consulta é tal. Então é importante a gente já passar informações extras para valorizar a sua consulta como um todo. Não ser aquele atendimento lacônico que é: qual que é o valor da consulta? Ah, R$500. Tá bom. E aí deixa morrer. Ou aceita convênio? Não. Então, assim, esse é o tipo de atendimento monossilábico que a gente fala que é o atendimento lacônico, que acaba não sendo muito proativo, é só reativo. Então, lembrar e treinar a sua secretária para ser sempre proativa, passar os seus diferenciais. Se você é especialista na área que ela está procurando, qual que é a necessidade, qual que é o tempo de consulta, qual que se tem retorno incluso, se emite nota para reembolso ou se atende convênio, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é importante sempre treinar a secretária para atender proativamente, escuta ativa, identificar qual que é a necessidade, qual que é o problema daquela pessoa. Outra dica prática também bem bacana para a secretária é o seguinte: já passar o próximo horário de atendimento disponível. Então, eu já fiz alguns testes de cliente oculto com alguns consultórios dos nossos clientes e teve secretária que me falou assim: na próxima quinta-feira, pode ver qualquer horário. Qual horário que fica melhor para você, porque a agenda tá vazia. Então isso daí desqualifica, desvaloriza o seu atendimento e isso é muito importante falar para a secretária. Mesmo que você não tenha uma agenda muito concorrida, é importante ativar o gatilho de escassez. Ao invés de falar que tem qualquer horário, pode o que for mais fácil, porque na cabeça da secretária ela tá falando assim: olha, eu vou facilitar a sua vida, qualquer horário que você me falar, eu vou te colocar aqui. Mas na cabeça do paciente é o seguinte: putz, essa pessoa não atende ninguém, ela não é qualificada, ela não é boa para me atender. Então é importante a gente passar apenas um horário, e aí se a pessoa encontrar problema ou dificuldade para ir naquele horário que ela informou: qual que é o horário que fica melhor para você? Eu vou ver se eu consigo te encaixar na agenda da médica. Então é o gatilho de escassez que a gente fala, não mostrar muitas opções de horário, mesmo que você tenha, mesmo que você esteja começando o seu consultório, para não desvalorizar a sua consulta. Porque a gente sabe que na cabeça
do paciente, quanto mais cheia a agenda do médico, melhor, mais qualificado, mais concorrido, então passa a ser valorizado. E uma coisa muito importante também, ainda aí no atendimento da secretária, é em relação à chamada para ação. Então, o que seria a chamada para ação? Se o paciente parou ali na parte do valor da consulta, ele não falou mais nada, para a gente não perder aquele agendamento, não perder aquele paciente, é importante avisar a secretária, né, treinar ela, que ela faça a chamada, então, vamos agendar a sua consulta, você ficou com alguma dúvida? Então, que ela vá proativamente, mesmo que o paciente não tenha respondido mais, que ela tente novamente contato para tentar realizar esse agendamento. Então, muitas vezes ali, quando você apresenta o preço, pode ser que o paciente suma, enfim, não continue a conversa. E uma forma da gente resgatar esse contato, da gente manter o contato com o paciente, tentar captá-lo realmente, é fazendo uma chamada para ação. Então, tirando outras dúvidas ou já tentando agendar, tentando verificar qual que é o melhor horário para ele, de acordo com o que a Lu falou, né? Sem oferecer muitas opções, mas pra gente realmente não perder esse contato valioso. Maravilha. Então a gente tá pensando em estratégias de WhatsApp, né, quando a conversa morre, ou também por telefone, lembrar que se a pessoa falar, eu vou pensar, depois eu retorno, é importante a gente ativamente pegar o nome e o telefone dessa pessoa, se for pelo telefone, para falar, eu posso te ligar depois para saber qual que foi a sua decisão, enfim. Tá sempre ali ativo, perguntar se a pessoa ficou com alguma dúvida. É importante a gente estar sempre atrás do paciente e não ficar esperando que ele responda, ficar só ali no atendimento lacônico, reativo. Outro detalhe importante dessa comunicação com o paciente, principalmente aí na primeira consulta, é em relação à confirmação. Então, muitos consultórios confirmam uma vez só, ou às vezes a secretária não está bem treinada para fazer essa confirmação, deixa passar paciente que não teve a confirmação. Então, o que a gente indica sempre é fazer uma confirmação com 7 dias, uma confirmação novamente com 2 dias e em seguida no dia da consulta. Isso faz com que você tenha menos desistências, então se a pessoa desistir, ela vai te informar antes, então você vai ter um tempo para agendar outra pessoa no lugar, para não ficar com esse espaço vago na sua agenda. Então, por exemplo, se você tem outras pessoas que estão aguardando um horário que de repente você conseguiu marcar só para o fim do mês, ou ela precisa realmente de um atendimento com mais urgência, o ideal é que a sua secretária faça ali uma lista de forma organizada dessas pessoas que realmente estão buscando um horário mais próximo na sua agenda, e uma vez que ela faz essa confirmação de 7 dias, de 2 dias e de 1 dia, se ocorrer de um paciente faltar, ele pode te avisar antes e você tem o tempo de entrar em contato com o paciente que realmente queria, com urgência, a sua consulta e encaixar na sua agenda, não ficar ali um espaço vazio, um horário que você vai perder na sua agenda do dia a dia. Então isso, como é que a gente faz na prática, que a gente orienta para os nossos clientes? Mensagem de 7 dias antes. Então, estou considerando aqui uma agenda que já esteja mais ou menos cheia de 1 mês, 2 meses. Então, a pessoa marcou hoje, só vai ser atendida no mês que vem, é muito provável que ela esqueça. Então, essa é a dica do encantamento, por quê? Se você manda mensagem de lembrete, além de você otimizar a sua agenda e preencher janelas que possam abrir aí por intercorrências, o paciente ele fica feliz. Nossa, ainda bem que você me lembrou, porque eu já tinha esquecido e eu tinha marcado com 1 mês de antecedência e já estava esquecendo da sua consulta. Então, mensagem do 7 dias antes da consulta do paciente. O ideal é você mandar só um lembrete assim: olá, paciente, espero que esteja tudo bem com você, sua consulta está chegando próximo da data, horário tal, data tal. Então, atenciosamente, clínica tal. Você não vai pedir nenhuma tomada de ação. É só para lembrar realmente que, na semana que vem você tem consulta. Se você tiver qualquer improviso, me avise. 2 dias ou 3 dias antes, depende aí do que você quiser personalizar para o seu consultório, você já pede a confirmação da consulta. Olá, consulta com a paciente, com a doutora tal, no horário tal, na data tal. Confirma sua consulta para mim, sim ou não? E é chamada de ação objetiva e prática, sim ou não. Então, se a pessoa responder sim, isso já dá lá como confirmado. Se a pessoa responder não, você vai orientar a sua secretária, perguntar se ela gostaria de remarcar, ou enfim, por que cancelou, vai investigar ali qual que é o motivo da remarcação ou do cancelamento. Então é importante a gente anotar isso daqui. E no dia da consulta, inclusive, tem uma dica que a gente recebeu de um cliente nosso também, que é o seguinte: no dia da consulta, mandar uma mensagem. Você pode enviar uma mensagem para o seu paciente também, falar: olha, a doutora tal já chegou no consultório,
esperamos você aqui hoje. Então, assim, a pessoa vai se sentir mais compromissada a ir à sua consulta por conta dessa mensagem. Olha, ela já chegou lá no consultório, então agora eu me sinto mais pressionada a ir na consulta para ela não faltar de bobeira, sem avisar, sem nada. É verdade. Então, essas são as 3 mensagens que a gente costuma orientar para os nossos clientes, mas tem cliente que faz 2, no mínimo a gente recomenda 2, tá? Que é aquela mensagem de lembrete e a mensagem de confirmação, pelo menos. Outra estratégia, então, também que a gente pode aplicar, pode automatizar pelo WhatsApp, seria a questão dos aniversários. É bacana que você lembre do aniversário do seu paciente. Uma vez que você está fazendo o cadastro, você já vai ter esse dado, né? Então, como obrigatório. E o que você pode fazer em alguns sistemas, a depender aí do sistema que você tem na sua clínica, você consegue automatizar. Então, assim que tiver o aniversário do paciente X, o seu prontuário eletrônico vai te avisar que a secretária precisa enviar aquela mensagem. Então, você faz ali uma mensagem rápida, uma mensagem padrão, mas que a pessoa, o paciente que está recebendo isso, ele vai se sentir cuidado, vai se sentir lembrado. É algo que poucas clínicas aplicam hoje. A sua clínica, o seu nome vai ficar na cabeça do paciente. Quando ele precisar de você novamente, ou quando alguém que ele conhece precisar, ele vai lembrar que ele teve esse cuidado por você e que é uma clínica diferenciada. Então, é uma estratégia super simples da gente aplicar, uma mensagem rápida, pode ser uma mensagem padrão, né, colocando ali o nome da pessoa, e aí você consegue disparar ou pelo próprio sistema da sua clínica, ou então ver com a sua secretária também de fazer essa ação super bacana para o paciente. Exato, é uma informação gratuita que a gente já tem, então vamos aproveitar essa informação para promover ali o encantamento do paciente. Outra dica falando de datas, então além da data de aniversário que a gente pode usar para encantar esse paciente, a gente pode usar datas comemorativas sim. Então Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Dia das Mulheres, então a gente tem várias datas aí comemorativas que todo mundo se movimenta para preparar ações específicas, principalmente comércio, enfim, que a prestação de serviço médico também pode utilizar para encantar os pacientes. Então, promover alguma ação específica presencialmente e digitalmente. Então, presencialmente a gente pode fazer alguma ação de bilhetinho, de convite, né, para algum evento, mini evento da clínica, ou você pode distribuir alguns doces, chocolate, enfim. Pensar em algumas ações específicas que você e datas importantes para o seu consultório, né? Então, assim, por exemplo, ginecologista e obstetrícia, você pode usar o dia da gestante e fazer alguma ação específica. Tanto na clínica quanto digitalmente, que eu estava falando, disparar algumas mensagens, agradecendo, né, pela confiança e parabenizando pelo dia. Então, se for mãe, tem sistema que a gente consegue filtrar ali quem tem filho, quem não tem. Enfim, Dia dos Pais. Se você trabalha com urologista, se você trabalha na urologia, você pode também pensar em algumas ações específicas para os homens. Então, são datas que a gente orienta como. Então, você puxa o calendário do ano inteiro, vê datas que você acha que é relevante para o seu consultório e já pensa em ações, já programa essas ações, não deixa para a última hora. Nossa, amanhã é Dia das Mulheres, então vou pensar aqui em alguma ação. Não, programa antecipadamente, você pode fazer um calendário anual, algumas datas específicas pontuais e já pensa no que você poderia dar, alguns brindezinhos que você poderia promover e a mensagem que você gostaria de disparar nessa data. E aí você acerta com sua agência de marketing também para fazer esses disparos. Outra mensagem que a gente orienta para todas as secretárias serem treinadas para realizar essa ação é a indicação. A gente sabe que é muito importante ações de marketing para captação de novos pacientes, mas além da captação ativa por parte de anúncios, a gente pode também encorajar e incentivar os pacientes promotores, então aqueles que mais indicam sua clínica e consultório, e agradecê-los por isso. Então, como que a gente pode fazer isso na prática? De agradecer a indicação. Certo. Muito bom esse ponto. Então, realmente, tem aqueles pacientes ou até mesmo colegas que acabam te indicando. Então, as pessoas, geralmente, elas procuram por indicações de pessoas próximas, de amigos, familiares. Então, as pessoas tendem a te indicar. E o bacana é a gente, de alguma forma, reconhecer essas pessoas que estão promovendo você, te indicando, te trazendo novos pacientes, para que elas continuem fazendo isso. Então, uma estratégia bacana que a gente pode aplicar pelo WhatsApp, a gente precisa primeiro, no momento que o paciente está agendando a consulta, a gente precisa saber de onde ele vem. Treinar a secretária para perguntar se ele está vindo do Google, se ele te conheceu no Instagram,
ou se ele veio de alguma indicação. É sempre importante a gente ter essa informação, tanto para ações de marketing quanto para essa ação específica. E uma vez que você tem esse dado, então o paciente ligou, a secretária perguntou de onde ele veio, ele te falou que veio de indicação do paciente Y. O que você pode fazer de forma automática também, a depender do seu sistema. Uma vez que esse paciente indica você consegue mandar uma mensagem para ele, então agradecendo por ele ter feito essa indicação, agradecendo a preferência, e vai fazer com que esse paciente se sinta cuidado, se sinta lembrado, fique encantado também com essa lembrança, e vai fazer com que ele outras vezes, em outras oportunidades, te indique novamente, porque ele foi reconhecido por aquela ação. Uma coisa super simples da gente aplicar e faz toda a diferença, faz com que você traga esses pacientes que a gente chama de pacientes que estão mais interessados, né? Porque todos os pacientes que vêm de indicação, eles têm uma tendência maior a de fato marcar com você, de fato comparecer à consulta, porque alguém de confiança te indicou. Então é legal que a gente fortaleça essa rede de pessoas que promovem a sua marca. Uma vez que você agradece essa indicação, é muito bacana que pode ser que tenha mais indicações vindo daquela pessoa, do seu colega ou do seu paciente. Outra informação que a gente pode coletar ativamente dos pacientes são os feedbacks. Então, você mandar uma mensagem perguntando como que foi o atendimento, como que você avalia, se você recomendaria os nossos serviços para outros pacientes. Então, esse é o tipo de mensagem que a gente orienta para os nossos clientes a enviarem logo após a consulta. Então, o paciente chegou no seu consultório, passou em consulta com você ou realizou qualquer procedimento. Na sequência, no mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo, é o timing correto, enviar uma mensagem. Olá, fulano, obrigada pela sua visita. Por favor, nos avalie. E aí você manda o link do Google Meu Negócio, por exemplo, que é uma ótima ferramenta para isso. Nos avalie e deixe seu feedback para melhorarmos sempre os nossos serviços. Então lá no Google Meu Negócio, por exemplo, você consegue as avaliações para gerar mais autoridade também para novos pacientes que estão te pesquisando na internet. E você também consegue coletar qualitativamente o que a pessoa achou. Então, se a pessoa tiver algum comentário de fato, ela tem ali o espaço para escrever e te dar um retorno sobre isso. Então é muito bacana, porque conforme a gente faz isso ativamente, a gente consegue coletar muita informação rica e que pode servir para aprimoramento dos seus serviços. Então é muito importante a gente abrir esse canal para os pacientes e descobrir de fato onde que a gente merece mais atenção, colocar mais esforços para melhorar, porque a gente sabe que é uma ação para melhorar continuamente, é o ideal. Então assim, é super, super importante. Se você ainda não tem o Google Meu Negócio, é uma ferramenta gratuita do Google e você consegue fazer o cadastro ali do seu consultório com o seu nome. E é muito importante, então, além do feedback, realmente as pessoas que vão entrar, os seus próximos pacientes, né? As pessoas, mesmo que venham de indicação, às vezes ela quer pesquisar um pouco sobre você, ou então do Google, enfim, ela vai querer saber um pouquinho de você. E se você tiver ali um Google Meu Negócio bem construído, com todas as informações do seu consultório e ainda tiver boas avaliações, então isso com certeza já é uma coisa que valida, né, na cabeça do paciente que é um bom profissional, é o profissional correto, né, o profissional certo para mim. Então realmente é um ponto muito importante aí e que a gente pode aplicar gratuitamente no consultório. Para mais informações, se você ainda não tem, se você precisa construir ou não sabe como responder essas avaliações, muitos clientes nossos entram lá, criam e depois não sabem mais entrar e acessar para responder, porque é importante a gente responder e agradecer pela avaliação. A gente tem vídeos específicos, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo para você conferir. Agora nós vamos falar sobre o que você, doutor, pode fazer no seu dia a dia para encantar e fidelizar esses pacientes particulares. Então, Lu, conta pra gente o que você já vivenciou, o que você achou de mais bacana aí para os médicos aplicarem no dia a dia como estratégia. Show! Então, outra experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu mesma vivi, que eu recomendo para os meus clientes médicos, é o seguinte: vá além do que a pessoa está esperando na sua consulta. Então, além de você tratar as suas condições da sua área específica, você pode também sugerir outros profissionais que auxiliem nesse cuidado integral do paciente. Uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu já ouvi, que eu achei muito bacana, é o seguinte: vá além da sua consulta, vá além das expectativas que aquele paciente está esperando da sua consulta. O que eu quero dizer com isso? Teve um caso muito legal de uma paciente que comentou que ela havia
ido numa consulta da dermatologista, ela avaliou o corpo para saber se tinha algumas pintas, se tinha algum risco de câncer e tudo mais, então é o exame de dermatoscopia que algumas médicas fazem, e a médica visualizou que tinha algumas varizes nas pernas e que ela deveria procurar um vascular para investigar melhor esse caso. E foi muito bacana porque ela marcou no vascular e realmente precisava de tratamento e precocemente agiu. Então foi um cuidado integral que a médica teve de indicar outros colegas também da área médica para aquele paciente. Então, além de você estar focado e visualizar só a sua especialidade médica, se você tiver qualquer outro insight ou qualquer outra orientação para passar que não é da sua área, você pode indicar outros médicos e colegas, e é muito legal para a experiência do paciente. Foi muito encantador. Então é bacana da gente ir além da nossa própria especialidade, se você tiver, claro, tido um insight no momento da consulta. Outra opção também que você pode aplicar, que é super interessante para a gente poder fazer com que o paciente se sinta diferenciado, fazer com que ele se sinta cuidado, lembrado, é a questão do ranking de pacientes. Então, o que seria o tal do ranking de pacientes? Categorizar quais são os pacientes mais recorrentes na sua clínica, ou que fizeram mais procedimentos, trouxeram mais retorno financeiro, seja por número de vezes que vieram ou por número de indicações. Um exemplo muito bacana de uma ginecologista e obstetra, que é uma das nossas clientes, desse cuidado além com o paciente, que faz com que ele se encante, né, com o seu atendimento, perceba que você é diferenciado, que seu atendimento é diferenciado e valorize mais a sua consulta. O exemplo que ela tira foto, então toda vez que ela faz um parto, ela faz uma foto com a mãe, com o bebê, e quando a mãe volta para a primeira consulta com ela após o parto, ela entrega essa foto, então ela tem o cuidado de imprimir essa foto, de comprar um porta-retrato e entregar para essa paciente na primeira consulta após o parto. Tá saindo lágrima do meu olho, que tá tão fofinho isso. Então é uma coisa muito diferenciada. Foi uma forma que ela encontrou de presentear, de cuidar daquela paciente, e com certeza isso gera muito mais indicações para ela. Pessoas se sentem mais conectadas, né? O paciente se sente mais conectado com o médico, e é uma coisa que você pode aplicar de acordo com a sua especialidade. Como que você pode se diferenciar, se aproximar mais do seu paciente nesse sentido. Então, uma dica muito legal para você ir além. Você pode se programar para fazer isso antes. Então, por exemplo, comprar os porta-retratos antes, ver onde você pode imprimir essas fotos. Então, para realmente padronizar esse atendimento, mas de uma forma muito diferenciada e muito personalizada para cada paciente. Sim, ela falou de forma bem impactante, assim, e ela fala que os pacientes realmente ficam muito encantados com esse tipo de atendimento. Então isso é uma dica que ela encontrou, que ela faz para os pacientes e que ela aplica para todos os partos. Outra dúvida que alguns clientes têm é: Lu, eu não tenho condições financeiras de aplicar alguma estratégia específica para todos os pacientes. O que eu faço? Então, às vezes, financeiramente, você não consegue fazer determinada ação porque você não consegue atingir todos os seus pacientes. Uma alternativa seria também buscar aqueles pacientes que mais investiram na sua clínica. Certo, Lu? Então, essas são algumas dicas que a gente deu aí, práticas para você implementar para todos os pacientes. Mas e aqueles pacientes que eu gostaria de dar um brinde, gostaria de entregar um mimo além, porque eles investem mais na minha clínica, eles frequentam mais a minha clínica e meu consultório. Então, isso é super importante também, a gente reconhecer aqueles pacientes que são mais fiéis, que são mais fidelizados, que investem mais e que frequentam mais a sua clínica, ou até aqueles que indicam mais para outros pacientes. Então, é importante a gente definir esses critérios e fazer um ranking de pacientes. Então, você seleciona realmente uma lista VIP através do faturamento, através de frequência que ele vai no seu consultório. Então, se é aquela pessoa que foi uma vez e que gastou X, é diferente daquela pessoa que vai várias vezes e gastou o mesmo X. Então, é importante a gente definir alguns critérios importantes, como frequência, faturamento e quantidade de indicação, porque são aqueles pacientes promotores do seu consultório, pode trazer outros pacientes potenciais também. Definidos esses critérios, e uma vez que você puxa esse relatório e forma essa lista, a gente chama de lista de pacientes VIPs, a gente vai promover algumas ações específicas e aí a gente pode investir um pouquinho mais, sim, porque essa paciente
esse paciente investe mais nessa clínica e aí o ideal seria você também reconhecer através de presentes, então você faz campanhas específicas de Natal, envia pelo correio ou por qualquer outra forma de logística e de transporte, mas são 2 critérios básicos que a gente usa para encantar esse paciente da lista VIP. Tem que ser surpresa, então não é aquela coisa que todo mundo recebe e a pessoa não pode estar esperando, então você pensa em alguma estratégia na data do aniversário, na data do Natal, mas algo que você ainda não criou, que você ainda não aplicou na sua clínica, no seu consultório. E a segunda é personalizado. Então, ao invés de, por exemplo, produzir uma nécessaire com o logo da clínica, você produz uma nécessaire com o nome do paciente. Isso é muito mais encantador, acaba não variando tanto de preço, dependendo da qualidade do produto que você escolha, mas para o paciente vai ser muito mais impactante receber algo com o nome dele e ele vai lembrar de você, ele sabe que foi você que deu aquilo, do que com o nome da clínica. Então, um detalhezinho específico que muitas pessoas fazem, acabam dando mimos para os pacientes, mas que acabam não pensando no impacto diferenciado que esse paciente vai receber é o próprio nome, não o logo da clínica, só o logo da clínica, né? Essa é uma estratégia que a gente usa também para encantar esses pacientes, através do ranking de pacientes, lista e pensar em alguma atividade, alguma ação específica. Surpresa, que a pessoa realmente não está esperando, então algo que você entregue na casa dela, por exemplo, e com o nome dela. Então é específico para ela, ela sabe que só ela recebeu aquela necessária com o nome dela. E é muito bacana que inconscientemente o seu nome e a sua clínica vai sempre estar na cabeça do paciente. Toda vez que ele olhar aquilo, inconscientemente ele vai lembrar quem que foi que deu e vai ter esse cuidado especial, né, de lembrar de você. Então, quando ele precisar novamente da sua especialidade ou quando alguém precisar de uma indicação, a chance dele te promover vai ser maior, porque ele vai estar sempre com você, né, com a sua clínica, com o seu atendimento diferenciado na cabeça. Então isso é bem bacana. O que você também pode aplicar, então, durante, né, a sua consulta, para ter um pós-consulta mais bacana, encantador, por exemplo, é entregar para ele um folder. Então, um folder já contendo as informações, os cuidados pós-consulta, pós-procedimento, algum tipo de instrução que você precisa passar para ele. Mesmo que você passe na hora, então seja, por exemplo, um procedimento de dermatologista. Mesmo que você na hora lhe dê as instruções para ele do que ele precisa fazer no dia seguinte, nos próximos 7 dias, ou o que ele deve esperar de resultado nesse tempo, muitas vezes o paciente acaba não absorvendo todas as informações ali na consulta. Então, uma vez que você tem esse material impresso, esse material preparado para entregar para ele, é um diferencial. Então ele vai levar isso para casa, depois ele vai poder consultar e novamente ele vai lembrar de você, vai lembrar desse cuidado diferenciado que você teve no pós-consulta. Muito bacana. Isso a gente inclusive pode fazer em diversos formatos, né? A gente pode fazer um folder e imprimir, que eu acho que é mais prático, mais fácil para a maioria dos consultórios. A gente pode produzir um e-book, então se você tiver uma agência de marketing, você pode solicitar que ela faça esse e-book e disparar, por exemplo, para os pacientes que fizerem determinados procedimentos. Então isso acaba sendo automático também. Então você pode até avisar o paciente, olha, você vai receber um e-mail com todas essas orientações. Você pode enviar um vídeo, então você pode produzir aquele conteúdo, aquelas orientações pós-procedimento, cuidados pós-procedimento, gravar, subir no YouTube, pegar esse link e disparar pelo WhatsApp. Então são vários formatos para você fazer a mesma ação, o mesmo encantamento. Porque de fato isso que a Jenny falou, acho que eu já vivenciei isso, ela já vivenciou, praticamente todo mundo já vivenciou. Foi no médico, o médico falou um monte de coisa, esqueci e tenho vergonha de perguntar de novo. Então isso acaba sendo bem positivo na experiência do paciente, porque ele vai se cuidar da melhor forma, então você vai ter adesão daquele paciente no tratamento e encantar esse paciente estar mais frequente ali na vida dele. Então você pode fazer esse e-book, esse folder, produzir vídeos, enviar por WhatsApp, e-mail, enfim, como você preferir, mas pensar aí nesse conteúdo importante de procedimentos, principalmente. Então, além disso, o que também traz essa percepção de valor para o seu paciente no momento da consulta é a sua papelaria. Então, como que você vai apresentar um receituário, se você tem um cartão de visita. Então, tudo isso, o próprio envelope, dependendo se tiver algum exame, é muito bacana a gente ter isso preparado, ter isso impresso e com a sua identidade visual.
Então, essa é uma forma diferenciada de você entregar os exames ou a receita para o seu paciente. Outra dica também que você pode aplicar para agilizar o seu atendimento naquele momento que você tem que prescrever alguma coisa. Então, por exemplo, tem uma lista de exames que você normalmente pede ali na primeira consulta para o seu paciente por padrão. Então, esse é o tipo de material que você pode já deixar preparado anteriormente, vai te ajudar a ser mais ágil ali no atendimento, não ficar tanto ali no computador escrevendo ou escrevendo à mão. Então, é uma forma de agilizar o atendimento e também para o paciente gera valor. Então, você pode deixar tanto preparado no documento Word, aí você só copia o que você precisa, mas caso você queira ir além, se você tem uma lista ali padrão de coisas que você precisa passar para o seu paciente, você pode deixar isso impresso já. Então, fazer uma papelaria diferenciada, por exemplo, para os exames da primeira consulta. E aí, uma vez que o paciente chega, você só tica ali os principais, né, o que você realmente vai pedir, caso seja diferente do que está escrito. Mas você já tem um conteúdo preparado e diferenciado para entregar para o seu paciente. É legal também, por exemplo, no caso de obstetra. Então, você pode deixar preparado um cartãozinho ali acompanhando as semanas da gestante. Então, você precisa fazer, de repente, uma observação na semana tal. Então, você consegue já ter esse controle da semana que a sua paciente está e ter uma facilidade ali do atendimento personalizado. Você já pode deixar ali as instruções que você vai dar para ela para reforçar o que você precisa falar com ela naquela consulta. Então, a gente sabe que nessa especialidade, de semana a semana vai mudando muita coisa, então tem esse acompanhamento mais próximo com a gestante e é legal, de forma personalizada, você entregar isso e ter um cuidado a mais ali com a sua paciente. Show! E puxando esse gancho, então, dos exames, outra sugestão que a gente dá também para os nossos clientes se você costuma pedir muitos exames, o ideal é você já encaminhar o paciente, então já ter um laboratório preferencial, já informar aquele paciente em quais laboratórios que realizam aquele exame, ou qual profissional que você orienta. Então já fazer essa ligação e facilitar o processo do paciente depois que sair ali da sua consulta. Então, se você costuma orientar exame de sangue, você já sabe onde são os postos ali perto, se é exame de ultrassom, se é algum exame de imagem e já estiver disponível no seu consultório, na sua clínica, é legal de você já facilitar essa vida. Então, você avisa o seu paciente, olha, você vai precisar fazer ultrassom e a gente faz aqui mesmo, ou fazer com fulano de tal, indicar outro profissional. Então, é muito bacana porque é muito recorrente. Então, tudo aquilo que você faz com muita frequência, é importante você já orientar o seu paciente. O que você recomenda e realmente sugere ali para ele. Qual que é o profissional que você indica para esse trabalho. O mesmo acontece, por exemplo, com cirurgias. Então, aquelas especialidades médicas que trabalham com cirurgia deveria sempre facilitar a vida do paciente, principalmente aquele paciente particular, no quesito onde que você realiza aquela cirurgia, se é no próprio consultório, se é no hospital, qual hospital que você costuma trabalhar, quais convênios aquele hospital aceita e recebe. Aí tem vários casos de clínicas e consultórios que têm esse atendimento bem personalizado, que é através de uma concierge. Então, a concierge que vai procurar, olha, se você tem um plano tal, do convênio tal, atende em XYZ hospitais. Então, essas são as facilitações. Então, a concierge que passa, né, essas informações do hospital, onde que tem vaga, onde que tem leito, se é quarto individual, se é quarto coletivo, enfim, o que está incluso, o que não está. E aí as formas de pagamento do médico, porque o médico vai ser pagamento particular e o hospital vai ser recebido pelo convênio. Como é que funciona esses trâmites? Porque a gente que é paciente, a gente não vive isso várias vezes. Agora o médico já vive isso várias vezes porque está ali realizando cirurgia, então ele já tem essas informações prévias ou poderia ter e organizar para o paciente facilitar ali na prática dele. Isso é um diferencial e tanto fideliza e de fato encanta os pacientes, porque não é fácil fazer todos esses trâmites, descobrir onde que tem exame, descobrir onde que faz cirurgia, descobrir qual que o convênio cobre, enfim. Se você tiver alguém já responsável para entrar em contato com esse paciente e já passar essas informações, mastigada, tudo orientado, com certeza absoluta vai encantar e fidelizar esse paciente, ele vai te recomendar para outros colegas. Espero que tenha sido esclarecedor para você, que tenha trazido vários insights. Se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer uma dessas estratégias que nós falamos aqui,
deixa a mensagem nos comentários, a gente com certeza vai te responder. Ou gravar até mesmo um vídeo sobre isso. Continue acompanhando os nossos próximos conteúdos para captar novos pacientes particulares. Show! Eu sei que foram muitas ideias, mas qualquer dúvida de implementação, por favor, deixa aqui se não ficou ainda muito claro para você, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau, tchau!